Fala galera que curte o trabalho do 676 Clube, aqui é Fernando Alves, presidente, e hoje retomando a nossa série Curiosidades sobre Opala, nós falaremos sobre a versão SS. Essa matéria que foi sugerida por um espectador nosso, pediu inclusive não só para falar do Opala SS, mas também dos concorrentes da época, fazendo ali uma correlação. E contando um pouco do histórico, sobre essa versão aí tão aclamada, tão prestigiada pelos opaleiros e também por quem não é opaleiro, mas que gosta da história da indústria automobilística brasileira, Primeiramente, muito obrigado a você que está se inscrito no canal, estamos chegando aí aos 340 inscritos. Estou muito feliz, muito contente, sinal que a gente está realmente levando um conteúdo de qualidade para você. Se você ainda não é inscrito, por favor, considere se inscrever no nosso canal, divulga nas suas redes sociais, tá? Ajude a gente a levar esse trabalho que é feito com afinco, com vontade, com amor para o opaleiro, para aquele que gosta do carro antigo, sabe? Para aquele que não gosta, mas de repente você quer levar um pouquinho de entretenimento, por favor. Divulga esses vídeos, aliás, não somente esse, mas todos os nossos vídeos aí presentes no nosso canal, tá? Muito obrigado a você que já faz isso, que já se inscreve, que deixa teu comentário. Por favor, tá? No campo de comentários, deixa aí as suas sugestões, as suas críticas, por que não, tá? Porque elas também nos ajudam a melhorar cada vez mais o nosso trabalho. E também o seu comentário a respeito, se de repente você vê algum erro aí durante as nossas matérias, por favor, o campo de comentários é extremamente útil para nós, para que a gente possa ouvir vocês e por que não também, trazer correções, de repente alguma informação que a gente traga errada aqui, a gente não sabe de tudo e a gente também não é dono da verdade, então naturalmente podem haver erros e a gente pede que você nos contribua, contribua conosco ajudando com essas correções, ok, turma? Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, por favor, vamos lá, facebook.com/676clube e Instagram, @676clube. Certo, turma? Bom, vamos lá então. Opala SS. Primeiro vamos aqui, estipular algo, uma convenção, vamos trazer a informação certa, é algo que traz muita confusão até hoje, dentro e fora do meio opaleiro. SS significa o quê? Uns falam Separated Seats, outros falam Superstar, outros falam Super Sport. O que é verdade? Bom, turma, primeiro é interessante a gente falar que parte dessa confusão que fez foi a própria GM, tá? Na propaganda do Opala SS73, aquela imagem clássica do Opala dando um salto, um Opala prata, provavelmente prata Inca ou platina, a foto não ajuda muito a gente a discernir. Ela colocou como mote ali da publicidade SS. Superstar. Só que Superstar é apenas um adjetivo, digamos assim, que ela quis dar para o Opala SS, como se fosse uma superestrela, o Superstar, aquilo que realmente está na moda, está em voga, enfim, o carro de extrema apreciação na época, e não a sigla, e não o significado da sigla SS, gente. Então, houve uma confusão muito grande, infelizmente, essa confusão se estende até hoje, mas é importante dizer que SS significa Super Sport, é o mesmo significado que nós temos nos Estados Unidos, e que naturalmente foi por conta disso que veio para cá a versão SS, e é também por conta disso, que a gente teve aí os veículos mais recentes, os esportivados Astra, Corsa, Meriva, SS, e você vê claramente, inclusive naquele adereço, aquele adesivo que tem na tampa da mala, escrito de maneira muito clara, Super Sport. Certo, turma? Primeira aí das informações. Agora falando da história. Bom, turma, o brasileiro sempre gostou dessa imagem esportiva, tá? E o Opala não poderia ser diferente. Então, como nós sabemos, o Opala foi lançado, foi apresentado ao público em novembro de 1968 e desde então ele foi lançado em apenas duas versões na ocasião, Standard e Deluxe. Em 1970 já haviam vários estudos a respeito de novas versões para o Opala, entre elas uma versão
com características esportivas, assim como tinha nos Estados Unidos um Impala, né, na época, que era extremamente badalado, e aqui no Brasil, para quem era abastado, não era diferente. Então a GM não poderia deixar o Opala sem uma versão esportiva. Sendo assim, ela decide lançar em 1971, com a carroceria sedã, a versão SS do Opala, que trazia diferenciais bem importantes que, inclusive, com o tempo, foram implementados no resto da linha, porque foram diferenciais muito apreciados. Primeiramente, o Opala SS ele foi lançado unicamente com motor 400 e era uma novidade, tá? Haja visto que em 71 nós tínhamos o Opala SS com motor 4.1, enquanto o restante da linha 6 cilindros continuava com motor 3.8, ou seja, motor 250 no Opala SS e motor 230 no restante da linha. Isso no início, com a carroceria sedã, tá? Em 1971. Inclusive, logo em seguida, tá? Coisa de alguns meses depois, a própria GM retirou o motor 3.800 de linha e passou a adotar o motor 400, né, o motor 250 para toda a linha, ok? De tão apreciado que foi essa mudança e também por conveniência de produção, sejamos sinceros. Uma outra mudança importante, uma outra novidade que o SS trouxe, o câmbio de 4 marchas no assoalho, o sagrado câmbio Clec-Clec, né, que todo mundo conhece ele por esse apelido, tá? Ele estreou no Opala SS e logo foi oferecido como opcional para toda a gama, tá? Nós tínhamos os bancos separados, ainda com encostos baixos, ok? Porém nós tínhamos ali o câmbio, né, de 4 marchas montado no assoalho do carro, emoldurado por um console. Inclusive no Opala SS, o pomo, né, ele era amadeirado, era uma peça muito bonita, combinava muito com o volante. E isso falando no Opala SS 71, ok? Fora que em 71, pasmo, nós já tínhamos a opção do ar-condicionado, tá? Foi algo que eu descobri em algumas propagandas de épocas e nós já tínhamos a opção de ar-condicionado para o Opala SS, ok? Justamente por vir com 6 cilindros, e para quem não sabe, o ar-condicionado e a direção hidráulica, nos primeiros anos de produção do Opala, eram oferecidos unicamente com o motor 6 cilindros. Depois que foram desenvolvidos esses acessórios, né, essas ajudas hoje primordiais para o motor 4 cilindros. Já fiquem sabendo aí, ok? E o que acontece, turma? Fez muito sucesso na época em termos de beleza, né, em termos dessas novidades, porém havia algo que tirava um pouco desse brilho, que era justamente o fato da carroceria ser a carroceria de 4 portas. Naquela época, o brasileiro não apreciava um veículo de 4 portas, tinha aquela imagem de carro de praça, é o táxi, sabe? É o carro, enfim, rodado, não tinha valor de mercado, mesmo sendo esportivado, né, como é o caso do Opala SS. Então, logo em seguida, no final do ano de 71, já com o modelo 72, a GM trouxe o Coupé, né? Aquele carro lindo, com desenho Coupé, sem coluna, que fez um sucesso imediato no mercado, em todas as versões, não somente no SS, mas em todas as versões em que ele foi oferecido. Mas é claro que o SS, cara, a roupagem SS casou assim absurdamente bem no Opala Coupé. Isso é fato. E, naturalmente, esse volume de vendas aumentou. E é importante dizer, gente, que entre 71, que foi o lançamento do Opala SS, até 74, nós tínhamos exclusivamente, até 73, nós tínhamos exclusivamente o Opala SS com motor de 6 cilindros, 4.100, 4 marchas no assoalho. Beleza? Era a motorização única. E sejamos sinceros, até condizente com a proposta esportiva do Opala. Beleza? Mas logo mais a gente vai descobrir por que isso não perdurou por muitos anos, ok? Bom, turma, a carroceria sedã no Opala SS permaneceu apenas no ano de 71. Há algumas unidades do Opala SS 72, a carroceria sedã, raríssimas, mas existem, ok? Inclusive o nosso querido Badolato tem uma unidade, né, na cor verde Sevilha, que ele apresenta em um dos vídeos dele. Se vocês tiverem curiosidade, pode assistir, ok? Mas foram muito poucos. E a gente pode dizer de uma maneira geral, então, que de 72 para frente só existiu o Coupé, ok? E é o fato. E o que acontece, turma? Entre 72 e 73 tivemos aí o Opala apenas, né, na versão Coupé com o motor 4.1 e câmbio, né, de 4 marchas no assoalho. Porém veio a crise do petróleo, né, que todo bom brasileiro sabe o quanto que ela nos prejudicou. E
onerou a necessidade de ter uma opção econômica, ou seja, um carro que tivesse uma roupagem esportiva, mas que trouxesse um motor mais econômico, para que ele se mantivesse em vendas, né? E daí vem então a proposta do Opala SS4, lançado em 1974, inicialmente apenas em 3 cores, que era caju, super verde e vermelho fórmula, agora não vejo, eu vou confirmar e posto aqui para vocês, ok? E desde então, gente, a partir de então, naturalmente, pela necessidade de ter uma versão mais econômica, o Opala SS4 se tornou majoritário na produção, tá? SS4 e SS6 conviveram de 1974 até 1980, porém é necessário dizer que desde o lançamento o SS4 dominou as vendas, né? Haja visto uma necessidade de economia, né? A gente não tinha postos abertos nos finais de semana, o preço da gasolina foi às alturas, enfim, né? Era até comum o roubo de combustível dos carros na rua, aí veio um monte de recurso, veio chave no tanque, né, no bocal do tanque de combustível, veio tanques maiores para fazer com que os carros tivessem uma autonomia um pouquinho maior, e veio também essas versões esportivadas mais baratas. Inclusive é interessante dizer, turma, quando o Opala SS6 foi lançado, quais eram os seus principais concorrentes? Dodge Charger, principalmente na versão RT, e o Ford Maverick GT com a versão, né, GT V8 com motor 302. Não preciso dizer que, né, até a chegada do motor 250S em 75, o Opala SS, mesmo sendo um carro leve, ele não tinha condições realmente, né, em termos de desempenho, de combater de igual para igual com esses outros carros. Porém, inclusive nas pistas, ok? Porém, isso mudou em 1975 com a chegada do 250S. Tive que interromper aqui, turma, me desculpem. Então, turma, em 75, né, já como modelo 76, com a chegada do 250S, essa história mudou. Afinal de contas, o 250S trazia um acréscimo de potência, uma melhor carburação, que naturalmente deixou a briga muito boa, e aí sim o Opala SS passou a não só concorrer, como superar os seus concorrentes, Maverick GT e Dodge Charger RT, ok? Mas ainda voltando um pouquinho, falando do SS4, qual que eram os seus principais concorrentes? Corcel GT, que apesar de ser uma versãozinha esportiva, era bastante econômico, ok? O Maverick GT4, que existiu também para poder concorrer, né, no mercado um pouco mais econômico, ok? E, salvo engano, ele chegou a roubar alguns clientes, por incrível que pareça, do Fuscão 1600S, porque, por incrível que pareça, o Fuscão ele era uma versão muito diferenciada, mas bebia bem, viu, gente? Apesar de andar bem, o 1600S com a dupla carburação tinha um consumo alto. Então dá para dizer que de repente se o cara investisse um pouquinho mais, daria para ele andar de SS4 tranquilamente, viu? Só para vocês terem ideia aí de alguns concorrentes, tá, turma? E assim foi, tá? Durante a permanência, a existência da linha Dodge, né, que infelizmente partiu do mercado brasileiro no ano de 1983, se eu não me engano, não tenho certeza, né? Ela foi absorvida pela Volkswagen e rapidamente a Volkswagen desistiu da marca aqui no Brasil. E o Opala ficou praticamente sozinho, embora o Opala SS perdurou apenas até 1980, ok? De uma maneira, né, completa. E ressalto novamente, o Opala SS6 de 74 para frente são poucas unidades originais. Infelizmente, a crise do petróleo afetou muito o mercado dos motores grandes, seja dos 6 quanto dos 8 cilindros. Muitos dos poucos carros que saíram originalmente com 6 cilindros tiveram os motores trocados por 4 cilindros, né, no meio da década de 80. Muitos desses carros foram totalmente canibalizados. A linha Dodge, a linha Maverick, o que sofreu com isso, gente? Tivia carro trocado por gaiola de passarinho, por televisão, por videocassete, sabe? São carros que hoje valem muito, quando originais, é claro, justamente porque são verdadeiros sobreviventes. A gente pode dizer, são verdadeiros survivors, porque não é... Gente, não está no gibi a destruição que esses carros passaram nas décadas de 80 e 90. O brasileiro mudou totalmente de preferência, principalmente por questões econômicas, passou a preferir os veículos de motores menores, econômicos, e esses carros valeram nada.
tá? E é por isso que a gente tem hoje aí a linha Dodge valendo muito, a linha Maverick valendo muito e o Opala no mesmo caminho, porque realmente são verdadeiros sobreviventes, tá, turma? Bom, uma outra coisa que é importante dizer, tá? O SS, para quem não sabe, ele é baseado na linha especial, na linha de entrada. Então a maioria absoluta dos Opalas SS são básicos. São veículos que saíram sem direção hidráulica, sem ar-condicionado, malemar um aquecimento interno. São veículos realmente básicos. Porém, eles traziam, né, diferenciais em relação à versão standard, ou à versão especial, ok? Que era a versão de entrada do Opala. Trazia contagiros no painel, trazia o câmbio de 4 marchas, os bancos separados, aquela roupagem externa linda que a gente vai ver daqui a pouco nos clipes aí, as imagens deles conforme os anos. Ele trazia um acabamento um tiquinho melhor no interior, ok? Trazia as rodas que eram de aço, mas tinham todo um estilo diferenciado, né? Enfim, trazia aquela áurea esportiva, mesmo sendo, a grosso modo, um veículo básico, né? Com uma roupagem. Você vê como isso já existe no Brasil, né, gente? A gente às vezes critica aí os esportivados atuais, mas para vocês verem há quanto tempo que isso existe. E isso não foi só na GM não, tá? Se você pegar um Maverick GT4, se você pegar um Corsair GT, se você pegar um Dodge Charger, ou com exceção do Dodge Charger RT, que era a versão topo de linha, né? A gente pega então o Maverick GT4 e o Corsair, é basicamente isso, gente. As versões básicas com roupagem. Realmente a Dodge, né, nessa questão ela foi uma exceção, porque de fato o Charger RT era diferenciado em acabamento, em nível e também preço, né? Bom, turma, basicamente essa é a história, tá, do Opala SS, ok? Perdurou aí de 71 a 80. Espero que vocês tenham gostado. Agora nós vamos assistir um clipe com imagens de época, propagandas e também as imagens dos carros ao longo dos 9 anos de produção que nós tivemos aí do Opala SS. Beleza, turma? Um grande abraço, fiquem com Deus. Espero vocês na semana que vem com mais curiosidades sobre o Opala. Até lá, fiquem com Deus. Um bônus que eu não posso deixar de dizer aqui, tá? Em 78 nós também tivemos o lançamento da Caravan SS, ok? Então é importante dizer que de 78 a 80 nós não tínhamos a opção apenas do Opala Coupé como versão SS, mas também tínhamos a Caravan, tanto 4 quanto 6 cilindros, inclusive para os 6 cilindros com opção também do motor 250S, ok? E uma outra questão também que eu gostaria de falar, que eu acabei esquecendo, mas segue nesse pequeno bônus, tá? Apenas em 74 nós tínhamos uma diferença visual grande entre o Opala SS4 e o Opala SS6, como vocês verão aí no clipe. De 75 para frente, a diferença básica entre 4 e 6 cilindros estava apenas na presença ou não do emblema 400 nos paralamas dianteiros, ok? Ou então naquele adesivo que nós tínhamos ali entre 75 e 77, se eu não me engano, com o dístico SS4 ou SS6. Tá ok, turma? Agora sim podemos ir para o clipe. Um forte abraço a todos.
Thank you.